esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Vamos ler o versículo 26 por completo dessa vez, por favor. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Pode muito bem significar do ensino da nova aliança, assim como Paulo recebeu de Cristo. Agora, esse povo de Antioquia teve o privilégio de serem os primeiros seres humanos, pelo menos no que sabemos, de receberem a nova aliança. Vocês não concordam que eles foram privilegiados de ouvir algo que ninguém tinha escutado antes? E, sem dúvida alguma, Paulo proclamou a Cristo e o que ele fez na cruz de maneira tremenda. Mas aquela igreja teve o privilégio de ter um ensino daqueles. E eu acho que eles receberam. E tenho que fazer a pergunta: como eles receberam isso, hein? Creio que receberam bem, mas era novidade para eles, entendeu? E vocês acham que teve alguém ali que foi contra as coisas que Paulo estava dizendo? Vocês creem que isso aconteceu? Acredito que toda vez que você pega uma comunidade judaica, como era a grande maioria, Antioquia ficava a 300 milhas fora de Jerusalém, em um rio que na realidade era um porto para o mar Mediterrâneo, e era um lugar de refúgio para judeus antes da perseguição acontecer em Atos 8. Era uma cidade judaica, então a perseguição em Atos 8 enviou muitas pessoas para lá. Lembra que antes de Paulo chegar lá, homens do norte da África e de Chipre, que eram judeus salvos, que vieram pregando o evangelho, e os judeus, mas não estavam ensinando o que Paulo ensinou. Não, não. Mas o que aconteceu antes de Paulo chegar lá foi que você tinha os cristãos judeus vindo do sul e passavam a viver ali e formavam a comunidade, e você tinha os crentes vindo de Chipre e do norte da África. Creio que dizem Cirene e Chipre aqui. E eles estavam dispostos a pregar para os gentios. Vieram declarando a história de Jesus para os gentios, e agora uma comunidade de gentios e judeus acumulada ali. A graça de Deus era evidente. A Bíblia diz que quando Barnabé veio e viu aquilo, ficou muito feliz de experimentar ao ver que a graça de Deus continuava na vida deles. Então, eles estavam tentando entender como isso se encaixava, como Deus podia fazer isso com judeus e gentios, e eles estavam se dando bem. Mas acho que sem a influência do templo e da hierarquia judaica que travou aquilo, creio que o resultado natural com todo aquele que está salvo era que judeus e gentios estavam se dando muito bem com os outros. Creio que a experiência de nascer de novo e ser cheio do Espírito Santo, que sei que estava acontecendo, mesmo não tendo registro disso, produzia a comunidade. Mas o ensino, o que Barnabé viu foi: olha, o que nós vamos fazer com isso? E foi quando Deus abriu a mente dele para que ele fosse buscar Paulo, pois Saulo era aquele que sabia o que fazer com esse grupo que agora era composto de judeus e gentios, e ficaram um ano ensinando a eles sobre como andar na graça de Deus, o que era salvação e qual devia ser o objeto de fé deles. Mas tudo isso foi predominante, e sei que talvez não tenha sido assim, mas acho interessante que no versículo 26 diz que os discípulos foram chamados de cristãos em Antioquia pela primeira vez. E alguns pensam que isso é um termo como um insulto, um ataque a quem está associado com Cristo. Mas será que não é porque era um grupo de pessoas que começaram a se parecer com Cristo e por isso deram a eles esse nome? Obviamente, eles tinham um estilo de vida diferente. Bem, eles receberam o nome de cristãos como seguidores de Cristo do mundo exterior, e eles aceitaram.
Você precisa se lembrar que toda vez que a palavra discípulo é usada no livro de Atos, sempre se refere a seguidores de Cristo. Não quer dizer os 12 originais. Está falando estreitamente de pessoas que tinham aceitado a Jesus Cristo e aceitado a Ele como Senhor da vida deles. E o que quer dizer aqui é que eram chamados de discípulos. E você vai ver essa palavra em todo o livro de Atos e se refere ao que você mencionou aí. E isso foi. Não existe registro algum, estou tentando pensar aqui, se houve algum problema em Antioquia, com exceção de quando Pedro e Barnabé largaram os gentios e porque tiveram um pequeno problema. Depois Paulo resolveu e tal, mas não me lembro de ler na palavra de Deus aonde houve algum tipo de discussão sobre o que Paulo estava ensinando em Antioquia. Vocês veem alguma coisa aí? Certo, eu também não. Versículo 27. Irmão Swagger, já perguntaram aqui? A discussão era o que foi que Paulo fez lá em Tarso. Só estudou, só pregou, ele não plantou uma igreja ali? Eu tenho dificuldades em pensar que ele não estava ativo. Ele era um homem tão ativo que quando você lê sobre o que ele fez em Damasco, sobre o que fez em Jerusalém, ele fugiu de Jerusalém e foi para Tarso. Não consigo imaginar que ele ficou em silêncio. E eu sei que não temos registros sobre isso, mas eu acho difícil acreditar que ele ficou meio silencioso. Eu espero e acredito que ele estava bem ativo, mas não temos como provar. Você está certo, eu acredito assim também, mas eu acredito que se ele tivesse ministrado em certas áreas ali com vigor, algumas igrejas iam ter começado, mas não sabemos se existiu igreja alguma ali. Mas eu acho, e é claro que não vamos saber até chegar na glória, mas acredito que ele estava tão maravilhado com aquilo que o Senhor deu para ele. Era um processo de aprendizado tão grande que não aconteceu da noite para o dia e que acho que ele estava, na verdade, o Espírito Santo estava movendo nele para colocar tudo na mente e no coração dele para o tempo que Barnabé viria. Paulo não sabia que Barnabé viria, mas o Espírito Santo sabia. E creio que quando Barnabé chegou, ele estava pronto. Era o tempo oportuno de Deus e ali foi o começo da igreja, na minha concepção. Muito bem, versículo 27. Só mais uma coisa mencionando aqui nessa passagem, depois nós vamos ver aqui, e no capítulo 13 também veremos que é o que se refere a Paulo ou Saulo e Barnabé. Na verdade, Lucas sempre se refere a Barnabé e depois Saulo. Barnabé e depois Saulo. E no começo do capítulo 13, na primeira viagem missionária deles, quando começou, foi Barnabé e Saulo, até o começo da primeira viagem missionária deles começa, e agora era Paulo, e depois ficou Paulo e Barnabé, algo que veio do Espírito Santo. E a minha pergunta em relação a isso, e voltando até Antioquia também, pois no versículo 26 diz que eles, no plural, Barnabé e Saulo, os ensinou. Então, no comentário que você já disse várias vezes, que foi aqui que Paulo ou Saulo começaram a ensinar a nova aliança. Então, teria sido Barnabé e Saulo também que ensinaram a nova aliança. Então, com as palavras aqui, Barnabé e Saulo, será que isso quer dizer, até nessa fase aqui no ministério de Paulo, que Deus estava usando Barnabé como não só uma ajuda, mas como um líder ali para guiar Saulo? Eu acho que não, porque Paulo era conhecido. A reputação que ele tinha, não é? Mas no que diz respeito de conhecê-lo pessoalmente, eles não conheciam. E todos conheciam Barnabé. Ele era conhecido por todos. Então, creio que o Espírito Santo colocou ele ali porque ele
liderou na hora, mas chegou a hora, como naquela primeira viagem missionária, que o Espírito Santo decidiu que Paulo era quem guiaria e o Espírito Santo colocou ele na frente, porque era ali que ele tinha que estar. Mas eu não acredito que, seja o que for que Barnabé sabia da nova aliança, ele aprendeu de Paulo. Não tinha como ele saber de si mesmo. Então, ele era bem conhecido para todos aqueles ali. E é isso que fez a diferença na minha concepção. Quando falamos nova aliança, nós sabemos o que é a nova aliança, mas alguns que estão ouvindo talvez não entendam o que isso quer dizer, a nova aliança. Bem, é o Novo Testamento. Sim, o Novo Testamento, mas especificamente, isso quer dizer que a lei foi cumprida em Cristo Jesus? Certo. Então, esse é um dos valores principais da nova aliança, que Cristo cumpriu a lei por completa. Então, você está dizendo que isso nunca foi ensinado até esse momento aqui. Eu acho que não. Eu não sei, porque estamos falando de Paulo estar ali em Tarso por alguns anos. Talvez ele tinha conversado com algumas pessoas, mas, pelo menos no que sabemos, eu não sei de ninguém que ensinava. Acho que fora Paulo, ninguém sabia sobre aquilo ali. Então, a igreja de judeus e a igreja de gentios, antes de Saulo aparecer, acreditavam que tinham que guardar a lei para serem salvos. Eu acho que não. Eu acho que eles sabiam disso aí, porque todos os gentios estavam sendo salvos e eles não podiam ir até Jerusalém o tempo inteiro oferecendo sacrifícios. O quanto eles sabiam, nós não sabemos, mas eu acho que eles estavam aceitando a Cristo e sabiam disso. E a vida deles era transformada pelo poder de Deus. Eles sabiam disso. Doutrinariamente falando, não sei se sabiam. Eles entendiam que Jesus tinha cumprido a lei. Eu não acho que eles sabiam disso tudo aí. Não perca o próximo programa. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. A mensagem da cruz. Deus tem te levantado para deixar a luz brilhar nas trevas. Vidas sendo impactadas. Ele não morreu só para salvar alguns, ele morreu para salvar todos, fazendo uma escolha pessoal que só você pode fazer. Defendendo a cruz. Somente há uma resposta, e é Jesus Cristo e Ele crucificado. Avançando o Evangelho. Experimente a diferença com a SBN. Senhoras e senhores,